Começamos então mais um encontro nosso aqui. Quem desejar perguntar, insights, trocar ideia aqui, vamos juntos, tá? Vou ler agora o capítulo sobre ilustração clínica, o coração revelador. Nessa discussão clínica, vou descrever uma série de eventos que ocorreram no terceiro ano da análise da senhora B, uma advogada casada de 42 anos e mãe de duas crianças em idade de latência. Olha o Freud aqui ele falando. A paciente havia começado a análise por razões que não estavam claras para nós dois. Sempre que nós lemos o Ogden, o nós aparece com muita frequência, tá? Ele fala de dupla analítica, ele não fala da análise do analisando, é a nós. Clara para nós dois. Ela sentiu uma vaga insatisfação com sua vida. Apesar de ter uma família maravilhosa e estar se saindo bem no trabalho. Poderíamos pensar aqui no falso self, né? Ela me disse que nunca teria imaginado que acabaria no consultório de um analista. Entre aspas, parece que eu saí de um filme do Woody Allen. O primeiro ano e meio de análise foi marcado por um sentimento forçado e vagamente perturbador. Eu estava intrigado com as razões pelas quais a senhora B vinha às suas sessões diárias e ficava um pouco surpreso a cada dia. Quando ela aparecia, a paciente que quase nunca faltava, raramente se atrasava e, na verdade, chegava a tempo de usar o banheiro do meu consultório antes de quase todas as sessões. Isso chamaria a atenção de vocês? Pensem aí, se vocês fossem receber essa analisando. A senhora B falava de forma organizada, um tanto obsessiva. Vamos pensar aqui no obsessivo, né? Eu falo, mas eu vou narrando fatos. Eu não me implico, eu não entro na cena. Mas pensativa. Sempre havia temas importantes a discutir, incluindo o ciúme que a mãe sentia, até mesmo de pequenas quantidades de atenção dadas a paciente por seu pai. Vamos nesse lugar. A senhora B achava que isso estava ligado à dificuldade do presente, tais como sua incapacidade para aprender, assimilar as coisas, aprender de sócias seniores no trabalho. No entanto, havia uma superficialidade nesse trabalho e, com o passar do tempo, a paciente parecia ter que fazer mais e mais esforço para encontrar coisas para falar. Lembre, né? Esse é um ponto bem interessante. Por isso que quando a gente faz análise a cada 15 dias, dificilmente progride a análise, porque normalmente a pessoa fica falando de efemeridades e do cotidiano. Ela não entra propriamente em análise. No momento que começa a encontrar dificuldade, partimos do pressuposto que ela vai se obrigar a emergir em situações mais profundas. Ela falava sobre não se sentir totalmente presente nos encontros. Apesar de seus esforços para estar aqui. O neurótico obsessivo, de certa forma, é mais ou menos assim, né, Tiago?
No final do segundo ano de análise, olha quanto tempo de análise, tá? Os silêncios se tornaram cada vez mais frequentes e consideravelmente mais longos. Nota que aqui eles começam a tolerar inclusive o silêncio, muitas vezes com duração de 15 a 20 minutos. No primeiro ano, raramente havia um silêncio. Tentei falar com a senhora B sobre como ela se sentia por estar comigo durante um período de silêncio. Ela respondia que se sentia extremamente frustrada e emperrada, mas não conseguia aprofundar o assunto. Apresentei minhas próprias tentativas de pensar sobre o possível relacionamento entre um silêncio e a experiência de transferência contra transferência. O que eu havia dito, ó, Diego. O Ogden sempre fala assim, ó, transferência barra contra transferência, que pode ter precedido imediatamente o silêncio, ou talvez tenha ficado mal resolvida no encontro anterior. Nenhuma dessas intervenções parecia alterar a situação. A senhora B pedia desculpas repetidamente por não ter mais a dizer, se preocupava por estar falhando comigo. Olha a culpa neurótica surgindo aqui. Como o passar, como o passar dos meses, houve uma sensação crescente de cansaço e desespero associado com os silêncios e com a falta de vitalidade geral da análise. A paciente continuava se desculpando comigo por esse estado de coisas, mas de modo cada vez mais tácito e transmitido por sua expressão facial, sua maneira de andar, seu tom de voz e etc. Aqui a gente entra um ponto importante na teoria do Ogden. Notem que não tem divã que perde o olhar do analista. A gente está falando de 2 anos, então já passou de entrevistas preliminares. Ou seja, é uma análise que não usa divã. É uma análise que pode, no caso, usar poltrona, mas enfim, mais importante, uma análise que mantém o contato visual. Um ponto importante na teoria do Ogden. O Ogden vai muito para sensações, para o que ele olha, para a temperatura. Ele coloca os 5 sentidos na cena. Isso é uma característica desse autor. Ele não fica só no discurso da fala. Ele observa a pessoa. Além disso, nesse momento da análise, a senhora B também começou a retorcer, retorcer as mãos durante as horas analíticas. A senhora B começou a retorcer as mãos durante as horas analíticas, ok? E ainda mais vigorosamente durante os silêncios. Ela puxava com força os dedos da mão e apertava muito os nós dos dedos e os dos dedos e os dedos, até suas mãos ficarem avermelhadas ao final da sessão. Descobri que minhas próprias fantasias e meus pensamentos oníricos em vigília eram extraordinariamente esparsas durante esses períodos de trabalho. E também notei que tinha menos sentimento de proximidade com a senhora B do que eu esperava. Certa manhã,
Enquanto dirigia para o consultório, estava pensando nas pessoas que atendia naquele dia e não consegui me lembrar do primeiro nome da senhora B. Eu racionalizei que tinha anotado apenas seu sobrenome na minha agenda e nunca me dirigi a ela pelo primeiro nome. E ela tampouco mencionava o primeiro nome ao falar de si, como fazem muitos pacientes. Imaginei-me como uma mãe incapaz de dar nome a um bebê depois do nascimento. Como resultado de uma profunda ambivalência em relação a esse nascimento. A senhora B me contara muito pouco sobre seus pais e a sua infância, afirmando ser muito importante para ela me falar dos pais de forma justa e precisa. Ela disse que iria me falar deles quando encontrasse as palavras e o jeito certo. Nota que ele não força para ela falar sobre os pais, né? Estamos falando aí já de 2 anos de análise. Durante esse período, desenvolvi o que pensava ser uma leve gripe, mas consegui manter meus compromissos com todos os pacientes. Nas semanas que se seguiram, percebi que eu continuava não me sentindo bem fisicamente durante minhas sessões com a senhora B, sentindo náuseas, mal-estar e vertigem. Eu me sentia como um homem muito velho e, por razões que eu não conseguia entender, essa imagem de mim mesmo me dava algum conforto, ao mesmo tempo em que me incomodava profundamente. Eu não tinha conhecimento de sentimentos e sensações físicas semelhantes durante qualquer outra parte do dia. Concluí que isso refletia uma combinação do fato de que os encontros com a senhora B deviam ser particularmente desgastantes para mim, com os longos períodos de silêncio em suas sessões, que me permitiam ter mais consciência do meu estado físico do que com os outros pacientes. Observe que aqui o autor fala muito sobre ele, né? Ele entra na cena também, ele se observa. Pessoal, até aqui, alguém quer pontuar algo? Algo chama a atenção de vocês até esse ponto? Sim, essa questão de apertar os dedos, né? Não sei, tipo, um descontrole ali, né? Parece que é como se a alma estivesse gritando, né? Enquanto ela estava tensa, né? Isso, é. Até é legal, né, Franciele? O Ogden, ele tem... Quando a gente estuda Melanie Klein, a gente vai falar de 2 fases. Esquizoparanoide e depressiva. Quando a gente fala do Ogden, ele inaugura uma fase antes, que é a contígua autista, é a fase contígua autística, ou contígua autista, essa fase. Mas a gente vai falar dela mais posteriormente. Tiago, por favor. Ok, só repete de novo a palavra, que é meio difícil de... Depois pra eu anotar. Contígua Não, autista. antes dessa. Esquizoparanoide. Isso, peraí, deixa eu anotar aqui. Essa é bem base, ele no caso da Klein, tá? São 2 fases. É porque eu nunca tinha ouvido. Eu Uhum. sou iniciante, né? Ah, tá, perfeito. Esquizoparanoide e a outra? Depressiva. Ah, tá, depressiva e o outro, a última que você O falou. outro é do Ogden, tá? O outro não é Ah, da tá. Klein. Essa é como é que é? Amelie? Não, eu sugiro vai nas 2 primeiro, tá? Tá. Grava bem as 2, depois vai para essa pro Ogden para não complicar demais para ti, Ah, tá. Não, beleza. tá? Tiago, por favor.
É Melanie Klein. Klein quer dizer pequeno em alemão, caso vocês queiram estudar alemão. Ah, bom, hein? Não serve de nada essa informação, a não ser papo de bar. Mas é bom, é bom. Aproveitando do ensejo, né, sobre apertar as mãos, a gente pode pensar na neurose, que na etimologia de neurose, que é a tensão dos nervos. Então imagine os nervos tensionados, o que a gente acaba como que a gente reage fisicamente, né? Mas voltando ali, só para um negócio que o Diego levantou ali no chat, sobre o banheiro lá em cima, por que será que ela usava o banheiro antes das sessões? Seria pela descarga, subjetivamente? Seria por ela se sentir à vontade e chegando próximo ali a um lugar confortável, seguro, ela conseguia liberar? Por que será? Aqui eu tô pensando numa lógica de analista, tá? Eu guardei essa informação e estou tentando comprar a ideia do Ogden. E partindo do pressuposto neurótico, o neurótico sempre faz um anel para ligar o que ele trouxe. Então eu parto do pressuposto que ele vai falar desse banheiro ainda. Eu não li esse texto, estou lendo junto com vocês. Então eu estou esperando ali exatamente para ver aonde vai chegar. Eu acredito que ele vai falar. Se ele não falar, a gente cria as nossas hipóteses aqui. Né? Construção e análise, como diria o Freud em 1937. Mas é legal a gente pensar nessa lógica de quando a gente, inclusive, está numa análise. Deixa a pessoa trazer e vamos ver. Vamos ver para onde que vai esse assunto, para ver se vai surgir algum fato que vai se ligar. Né? É claro que dá a curiosidade básica ali, né? Mas vamos ver para onde vai. Tiago, eu parei, foi com os outros pacientes aqui ou foi aqui embaixo? Onde foi? Tu lembra? Alguém pode me ajudar aqui? Não lembro. Ter mais consciência, começar físico. Eu acho que é aqui, né? Então vou ler essa parte aqui. Agora eu consigo reconhecer que, durante esse período, comecei a sentir uma ansiedade difusa nas horas que passava com a senhora B. Mas na época, eu sabia apenas subliminarmente que dessa ansiedade eu não conseguia diferenciá-la das sensações físicas que estava experimentando pouco antes de minhas sessões com a senhora B. Eu costumava encontrar coisas para fazer, como dar telefonemas, organizar papéis, encontrar livros e etc. Todas com o efeito de retardar o momento em que teria que encontrar a paciente na sala de espera. Como resultado, às vezes eu me atrasava 1 minuto ou mais para começar a sessão. A senhora B parecia me olhar atentamente no início e no fim de cada hora. Quando eu lhe perguntei sobre isso, ela se desculpou e disse que não estava ciente de fazê-lo. O conteúdo das associações da paciente parecia estéril e altamente controlado ou obsessivo. E era centrado em suas dificuldades no trabalho e preocupações com os problemas emocionais que ela achava que os filhos podiam estar tendo. Ela levou o filho mais velho a uma consulta com um psiquiatra infantil por se preocupar com sua falta de concentração na escola. Comentei que achava que a senhora B estava preocupada com seu próprio valor como mãe. Olha só que interessante, ele tira o foco do filho e joga para ela, vai se responsabilizando. Valor como mãe. Da mesma forma como se preocupava com o seu valor como paciente. Essa interpretação era parcialmente correta, mas não conseguia tratar da ansiedade central da sessão, porque como vou discutir, eu estava me defendendo inconscientemente de reconhecer isso. Logo depois de minha intervenção sobre as dúvidas que a paciente tinha acerca de seu valor como mãe
e analisando, tive sede e me inclinei na cadeira para tomar um gole de um copo d'água que deixo no chão. Ao lado da cadeira, em muitas ocasiões, eu tinha feito a mesma coisa durante as sessões da senhora B, bem como com outros pacientes. Quando ia pegar o copo, a senhora B me assustou ao se virar abruptamente. E pela primeira vez na análise, aí sim ela estava no divã, olha só, no divã para olhar para mim. Ela tinha uma expressão de pânico no rosto e disse: "Eu sinto muito. Eu não sabia o que estava acontecendo com você." Foi apenas na intensidade desse momento em que houve um sentimento de terror de que algo catastrófico estava acontecendo comigo, que consegui dar nome ao terror que vinha carregando há algum tempo. Tomei consciência de que a ansiedade que eu via sentindo e o medo, predominantemente inconsciente e primitivamente simbolizado, dos encontros com a senhora B, refletido em meu comportamento protelatório, tinha relação direta com uma sensação, fantasia inconsciente, de que meus sintomas somáticos de náuseas, mal-estar e vertigens eram causados pela senhora B, e que ela estava me matando. Eu agora entendia que por várias semanas vinha sendo emocionalmente consumido pela convicção inconsciente, uma fantasia no corpo, aqui ele cita o autor, de que tinha uma doença grave, talvez um tumor cerebral, e que durante esse período eu tinha medo de estar morrendo. Senti uma imensa sensação de alívio naquele momento da sessão em que vim a entender esses pensamentos, sentimentos e sensações como reflexo de eventos da transferência contra transferência que ocorre na análise. Em resposta à atitude de se virar para mim com medo, eu disse à senhora B que achava que ela tinha medo de que algo terrível estivesse me acontecendo e que eu pudesse estar morrendo. Ela disse que parecia loucura, mas quando ouviu eu me mover na cadeira, foi tomada pela sensação de que eu estava tendo um ataque cardíaco. Ela acrescentou que vinha me achando pálido há algum tempo, mas não queria me insultar nem me preocupar dizendo isso. A capacidade da senhora B de falar comigo dessa maneira, sobre suas percepções, sentimentos e fantasias, refletiam uma importante mudança psicológica que já havia começado a acontecer. Enquanto isso estava ocorrendo, percebi que era a mim que a senhora B queria levar ao médico, e não seu filho mais velho. Pessoal, 2 pontos aqui para eu corrigir. O divã pro Ogden, ele segue a linha do Bion. O analista olha a analisanda, mas a analisanda não olha ele. Tá? Essa é a linha. O Bion fazia isso. Diferente daqueles que nenhum dos dois se olham. Mas esse é o analista olha a pessoa. Note o que está acontecendo aqui. Ele está focando muito na questão da experiência, né? Do encontro dessas duas pessoas que está em questão. Reconheci que a interpretação que eu apresentara na sessão sobre as dúvidas que ela tinha de si mesma estava consideravelmente equivocada e que a ansiedade sobre a qual a paciente estava tentando me falar era o seu medo de que algo catastrófico estivesse ocorrendo entre nós, que mataria a um ou aos dois, e que deveria ser encontrada uma terceira pessoa, um pai ausente, para evitar o desastre. Muitas vezes eu me movera na cadeira nas sessões da senhora B. Foi
só no momento descrito acima que o barulho do meu movimento se tornou um objeto analítico. Ou seja, esse barulho sempre estava ali, mas o momento que ganha um valor psíquico, portador do sentimento analítico gerado pela intersubjetividade. Quem leu o relato do envelope também é assim, o envelope sempre estava ali, mas tem um momento que ele ganha um valor analítico, que não existia anteriormente. A capacidade da paciente e a minha própria a capacidade da paciente e a minha própria de pensar como indivíduos separados havia sido cooptada pela intensidade do delírio fantasioso somático, inconsciente, compartilhado em que ambos fomos enredados. A fantasia inconsciente refletiu um conjunto importante e altamente conflituoso das relações objetais internas e conscientes da senhora B, que estavam sendo criadas de novo na análise, na forma que o meu delírio somático, em conjunto com seus temores delirantes sobre o meu corpo e suas próprias experiências sensoriais, a torção das mãos. Ali entra a questão da torção das mãos. Eu vou ler esse parágrafo e a gente comenta um pouquinho. Eu disse à senhora B que achava que ela tinha medo não apenas de que eu estivesse morrendo, mas também de ser a causa direta e imediata. Eu disse assim como tinha se preocupado por estar tendo um efeito nocivo sobre seu filho e o levar ao médico. Ela estava com medo de ter me deixando muito doente e que eu fosse morrer. Nesse momento, as torções das mãos e os puxões dos dedos da senhora B recuaram. Eu percebi quando ela começou a usar os movimentos das mãos para acompanhar as expressões, a expressão verbal, que eu não conseguia me lembrar de jamais ter visto suas mãos funcionarem. Isto é, nem tocar uma à outra, nem se mover de uma maneira rígida, desajeitada. A paciente disse que o que estávamos dizendo lhe parecia verdadeiro de forma importante, mas ela estava preocupada com esquecer tudo o que tinha acontecido no nosso encontro daquele dia. O último comentário da senhora B me trouxe à memória minha própria incapacidade de me lembrar de seu primeiro nome e da minha fantasia de ser uma mãe não disposta a reconhecer plenamente o nascimento de seu bebê ao não lhe dar nome. Agora eu achava que a ambivalência representada pelo próprio nome, pelo próprio ato de esquecer e a fantasia associada, assim como a ambivalência da senhora B, representada em sua ansiedade, queria destruir toda a memória desse encontro. Refletiu um medo que ambos tínhamos de que lhe permitir nascer, ou seja, tornar-se verdadeiramente viva e presente. Na análise, representaria um sério perigo para nós dois. Eu achava que tinha criado uma fantasia inconsciente, em grande parte gerada na forma de experiência corporal, de que se ela ganhasse vida, seu nascimento, eu poderia ficar doente e morrer. Por nós dois, era importante que fizéssemos todos os esforços para evitar esse nascimento e morte ocorresse. Eu disse à senhora B que achava que agora entendia um pouco melhor porque ela sentia que, apesar de todo o esforço que fazia, não conseguia se sentir presente aqui comigo e cada vez menos era capaz de pensar em qualquer coisa para dizer. Eu lhe disse que achava que ela estava tentando ser invisível em seu silêncio, como se não estivesse realmente aqui, e que esperava que ao fazê-lo fosse menos um fardo para mim e me impedisse de adoecer. Ela respondeu que estava ciente de que se desculpar continuamente e que em um momento sentiu-se tão farta de si mesma que pensou, mas não me disse que lamentava ter se metido nisso,
a análise e desejou poder apagar, fazer com que nunca tivesse acontecido. Acrescentou ter pensado que eu também ficaria melhor. Imaginou que eu devia estar arrependido de ter concordado em trabalhar com ela. Ela disse que isso parecia um sentimento que tinha tido desde que conseguia se lembrar. Embora sua mãe, repetidamente, lhe assegurasse que vibrara ao engravidar dela e tinha esperado muito seu nascimento, a senhora B se achava convencida de ter sido um erro. Olha só, ela reencenando na análise esse sentimento de ter sido um erro. E de que a sua mãe nem queria ter tido filhos. A mãe dela tinha 30 e tantos anos e o pai 40 e poucos. Quando a paciente nasceu, ela era filha única. E até onde sabia, não houve outra gravidez. A senhora B me contou que seus pais eram pessoas muito delicadas e, portanto, ela se sentia extremamente ingrata por dizer isso. Mas a casa de seus pais não lhe parecia um lugar para crianças. Sua mãe guardava todos os brinquedos no quarto da senhora B, para que seu pai, um acadêmico sério, não fosse perturbado enquanto lia e ouvia música à noite e nas tardes de fim de semana. Olha o sentimento de não ser desejada nesse lugar. Pessoal, alguém quer pontuar algo? Porque acho que agora a gente começa a linkar os fatos e entender do que esse autor está falando. Alguém quer pontuar algo? Marcelo, por favor. Bom dia a todos. O que me chamou a atenção foi essa contra-transferência com ela, com a paciente, analista versus analisando. Até mesmo uma questão física, não só uma questão emocional, mas uma questão física, onde ele próprio sentia em seu próprio corpo as marcas ali daquela análise, vamos dizer assim, né? Isso daí me chamou muita atenção. Marcelo, esse é um ponto bem interessante no Ogden. Vamos partir do pressuposto que outras abordagens também sintam. Só porque não percebem. Porque não se atém para sentir. E aí o processo encerra, a pessoa não é para psicanálise, a pessoa é para outra abordagem, não há transferência com esse analista, e daí passa para outra pessoa. Né? O Winnicott, quando ele pega o caso da Margaret Little, foi mais ou menos isso. Ela tinha passado por um junguiano, tinha passado por um freudiano. Quando chega nele, ele ficava em torno de 40 minutos segurando a mão dela. Então, ou seja, são abordagens que vão para outro lugar, inclusive usando... Por quê? Vou te dizer agora a fase contígua autista do Ogden. Essa fase, ela vem antes da esquizoparanoide. Ela é a fase bebê, realmente bebê. O bebê não enxerga o mundo propriamente por linguagem, não. O bebê, no primeiro momento, ele vai enxergar por tato, por textura, por sons, pelo olhar, por tudo. Contígua quer dizer contato. Autística que volta a si mesmo, não tem nada de autismo. Então, nessa fase, é necessário muito chegar o mais perto dos sentidos, da percepção. Então, provavelmente, é aí que o Ogden está querendo chegar nesse raciocínio, numa fase muito pregressa dessa analisanda. Para te ter uma ideia, eu vi uma professora, Raquel Maria, alguma coisa, e uma palestra que ela deu lá na época da pandemia, e ela falava que a pandemia fez com que muitas pessoas fossem regredidas à fase contígua autista. Por quê? Estou falando contigo aqui, a gente está no 2D. Então a gente começou a perder as experiências de 3D, de sons, de tato, e muitas pessoas estavam batendo o carro por questões de perder noção de espaço. Porque estavam se tornando, vindo naquela fase mais regredida nossa, de perder a noção espacial e naturalmente vai vindo outras questões psíquicas que vão sendo desencadeadas. Me parece que aí a gente está chegando nesse lado. Uma fase tão regredida dela
que ela não tinha esse sentimento de nascimento, de não ter tido esse tato, de não ter tido esse cheiro nesse primeiro momento, experiências que ela não tinha vivido. O Ogden vai nesse lado. Eu vou viver com você, eu vou sentir com você transferência e contra-transferência junto. Um espaço entre. Você toca a tecla branca, eu toco a tecla preta e surge o terceiro analítico, que é o espaço entre nós dois. Acho que a gente vai por esse raciocínio, tá? Colegas, se alguém leu diferente, por favor, compartilhe. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, ó. O comportamento da senhora B na análise parecia refletir um imenso esforço para se comportar como adulta e não fazer uma bagunça emocional na minha casa. A análise. Ao enchê-la de pensamentos, sentimentos ou comportamentos irracionais ou infantis. Eu não me lembrei de seus comentários no primeiro encontro sobre a estranheza e o sentimento de irrealidade que se sentia no meu consultório. Sensação de ter saído de um filme de Woody Allen. A senhora B tinha estado inconscientemente dividida entre a necessidade de obter a minha ajuda e seu medo de que o próprio ato de reivindicar para si um lugar comigo, em mim, me esgotasse ou matasse. Sobre ter um tumor cerebral como reflexo de uma fantasia inconsciente de que a própria existência da paciente era uma espécie de crescimento que, de forma ávida, egoísta e destrutiva, assumiu um espaço que não deveria ocupar. Aqui é interessante porque essa é uma das fases que a criança precisa passar, o destruir o objeto amado. Isso é muito Winnicott e Melanie Klein. Eu destruo, mas aquele objeto continua vivo. Ela, pelo jeito, não passou por isso. Tendo me falado de seus sentimentos sobre a casa dos pais, a senhora B reiterou sua preocupação com a possibilidade de apresentar uma imagem imprecisa deles, particularmente a mãe, e me fazer ver a mãe de uma forma que não refletia com precisão a totalidade de quem ela era. No entanto, a paciente acrescentou que dizer isso parecia mais reflexivo do que real dessa vez. Durante essas interações, pela primeira vez na análise, senti que havia duas pessoas na sala, conversando uma com a outra. Parece-me que não só a senhora B conseguia pensar e falar mais plenamente como um ser humano vivo, mas eu também senti que estava pensando, sentindo e experimentando sensações de uma maneira que tinha uma qualidade de realismo e espontaneidade, da qual eu não havia sido capaz nessa análise. Em retrospecto, meu trabalho analítico com a senhora B até ali parecia, às vezes, envolver uma identificação excessivamente obediente com o meu próprio analista, o velho. Eu tinha não só usado frases que ele usara regularmente, mas também, às vezes, falava com uma entonação associada a ele. Foi só após a mudança na análise que acabamos de descrever que eu reconheci isso integralmente. Minha experiência nessa fase do trabalho analítico tinha me obrigado a experimentar a fantasia inconsciente de que a plena realização de mim mesmo, como analista, só poderia ocorrer à custa da morte da outra parte minha. A morte de um objeto interno, analista pai. Os sentimentos de conforto, ressentimento e ansiedade associados à minha fantasia de ser um velho refletiam tanto a segurança que eu sentia em ser como estar com meu analista pai, quando o desejo de estar livre dele na fantasia de matá-lo. Olha o totem tabu aqui. O último desejo trazia consigo o medo de morrer no processo. A experiência com a senhora B, incluindo o ato de colocar em palavras meus pensamentos,
Nota que muitas abordagens ficariam no pensamento. Ele já vai mais adiante. Meus pensamentos, sentimentos, e aqui sim, ó, sensações. Isso é muito Ogden. Constituíam uma forma especial de separação e luto da qual eu não tinha sido capaz até esse ponto. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Inclusive falar sobre o banheiro, que até aqui ele não trouxe? Alguém quer falar alguma coisa? Para mim, me parece que a questão do banheiro entra como eu quero procrastinar o início da análise. Assim como ele, antes de começar a análise, ia fazer alguma outra coisa. Para não haver esse encontro. Alguém quer pontuar algo antes? Acho que... Bom, vamos deixar o comentário para a semana que vem aqui. Augusto, por favor. Não, eu acho que eu vou deixar também, mas a impressão que eu tive do banheiro é a mesma que a tua. Eu tentei levantar a mão e não consegui. Me parece tanto quanto ele procrastinava, quanto ela procrastina, entendeu? Ela entra e fala, ó, eu vou usar um tempo da análise no banheiro. Uhum. Não me parece um lugar de conforto, não. Me parece um lugar de que ela procrastinava isso. Eu já tive contatos com alguns colegas que falam que os analistas, o paciente fazia isso. Chegava no meio da sessão, às vezes, levantava. Eu posso usar o banheiro? Ia para o banheiro, ficava lá um tempo no banheiro e depois voltava. Até que o analista começou a perceber essa procrastinação em continuar, né, se colocando na análise. Mas eu gostaria de ver o que ele pensa disso. Eu iria para esse lado. Diego, por favor. Eu estava pensando, igual o Thiago estava pensando, referente ao banheiro, né? Só que assim, pelo que eu li ali junto com vocês, parece que ela precisa disso, né? Toda vez que ela chega na análise, ela entra nesse banheiro para poder fazer alguma coisa, sei lá, chorar, às vezes descarregar alguma coisa, daquela descarga que o Thiago estava falando, né? Me parece que seja isso. Eu seria lacaniano nesse olhar, né? No sentido de seria algo que eu gostaria que ouvir o que ela faria, né? Porque senão seria somente suposições, né? Então acaba faltando dado. O único dado que a gente acaba tendo me parece ele falando. Depois, quando ele fala, me parece uma associação dos dois. Foi a única percepção que eu tive ao ler. Né? Deixa eu ver o que a Regiane colocou. Michel, mas seria selvagem eles perguntar para ela? Eu acho que seria. Seria? Eu acho que seria. Porque, inclusive, eu estou lendo por mim, tá? Eu acho que se tem uma porta que fecha, se tem uma privacidade que se constrói, eu, na minha opinião, estaria sendo invasivo, estaria entrando na intimidade e na privacidade. Se tu fechou a porta é porque tu quer dizer o seguinte, não entra aqui que aqui é meu. Se eu te convidar a entrar, tu entra. A não ser que ela fale, né? Exatamente, porque senão eu estaria abrindo a porta para ver o que ela está fazendo lá dentro. Isso daí, na minha concepção, é bem ofensivo. Né? Uma síntese no seu estilo. Se Klein nos ensina que o bebê teme perder o objeto, Ogden nos lembra que antes disso ele teme perder a si mesmo. Antes de existir o pensamento, existe a pele. Antes da palavra, existe o toque. Aqui o que a Regina está falando é das sensações, né? E o Ogden realmente é muito isso. Antes do símbolo, existe a sensação de que alguém nos sustenta. Por isso a contígua autista, tá? A autística. Pelo fato contígua no sentido de sustentar. É desse primeiro encontro corporal que nasce pouco a pouco a possibilidade de pensar, amar e existir. Exatamente, eu vou por esse lado também, Rejane. Inclusive, quando a gente fala do Ogden, a questão do sonhar do Ogden é muito peculiar. Ele diz que uma análise é sonhar juntos. E o que acontece? Pesadelo, por exemplo, para o Ogden, é um tipo de sonho. É algo, pode ser ruim? Pode, mas é algo que tu consegue contar.
O Ogden, ele vai falar, e a gente vai falar na quarta-feira que vem, no nosso encontro do curso do inconsciente, dos sonhos não sonhados, do terror noturno. Né? O Ogden, ele tem essa questão do que é não pensado. E aí é uma herança bioniana, tá? O Ogden, ele é um herdeiro do Bion, ele é um herdeiro direto do Winnicott. Ele dá um passinho adiante. Pessoal, por hoje é isso, né? Não precisou de muitas intervenções, pelo menos não na minha concepção, porque é um autor que é muito fácil de ler. Quer dizer, fácil de ler, difícil de entender. Mas a escrita dele, não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de comentar, porque a forma que ele escreve é cativante. Eu estou com vontade de pegar esse texto e continuar lendo. É muito agradável de ler o que ele fala. Ele te gruda de uma forma, parece uma novela. Michel, mas eu acho que ele vai acabar falando desse banheiro mais pra frente, viu? Eu tô com essa impressão ainda. Diego, dá uma olhadinha na tua fixação por banheiro, Diego. Vai por mim. Então tá, brincadeiras à parte, pessoal. Amanhã temos o nosso encontro do Nietzsche. Então, bom dia a todos e até amanhã. Ah, pessoal, antes de fechar aqui. Tem um canal do YouTube chamado Estante do Inconsciente, de um colega nosso, do Luiz. Quem puder, dá uma forcinha lá, dá um curtir lá, comenta lá o canal dele, para que ele está crescendo, está fazendo um trabalho bem sério, bem legal, tá bom? Então, valeu, bom dia a todos, bom descanso e tchau, tchau.